a todos os telespectadores do Jornal do Meio Dia. Boa tarde. Secretário, é possível aí negociar, dialogar com os trabalhadores da educação, com os professores, para atender algumas das reivindicações que eles estão fazendo, ou isso não é possível? Sim, tanto é que já foi feito, né? Nós nos reunimos com os profissionais, com o sindicato da categoria, e algumas demandas que foi apresentada dentro da possibilidade do governo do estado vai ser atendida, como, por exemplo, o pagamento de 1/3 de férias para os professores contratados. Isso vai ser implementado nos próximos dias. O senhor falou que vem negociando, mas tem algumas demandas que o governo aí não deve entrar em acordo, como a RGA, porque se concede para os trabalhadores da educação, vai ter que conceder para todos do executivo. Na verdade, a RGA é um assunto que está sob medida cautelar do Tribunal de Contas, né? Está suspenso esse pagamento, e ele tem, obviamente, que reflete para todas as categorias de servidores, inclusive para os profissionais da educação também. Secretário, tem uma outra reivindicação aí dos professores, que é aquele decreto lá no governo, decreto ou lei no governo Silval Barbosa, que dobra o poder de compra do salário dos professores. Isso daí também foi suspenso pelo governo. Na verdade, é uma lei, a Lei 510 de 2013, né, que trata desse assunto, que a ideia era fazer, na época, dobrar o salário dos servidores da educação para que eles tivessem um salário do mesmo nível de outras categorias do Estado. Hoje, o Estado, como é notadamente público, o Estado passa por uma dificuldade financeira substancial, né? Para a gente ter uma ideia, no mês de abril nós tivemos um déficit de caixa na ordem de 72 milhões de reais. Se a gente estender esse déficit para os próximos meses, vamos chegar no final do ano com um déficit de 700 milhões de reais aproximadamente, né? Então, como se falar em aumento de salário se nós não estamos conseguindo pagar nem a folha em dia, né? Seria contraproducente, né? E uma medida de antigestão do governo nesse sentido. E vocês mostraram todos esses números para os representantes da educação? Eu pergunto isso porque era uma reclamação da categoria que não havia diálogo. Tudo bem que tiveram aí algumas reuniões nessas últimas semanas, nesse último mês, mas eles reclamavam dessa falta de diálogo, de mostrar os números desde o início do ano, desde a nova gestão. Sim, mostramos em reuniões, né? Foi mostrado para o próprio Fórum Sindical. Mensalmente é publicado o fluxo de caixa do Estado pela Secretaria de Fazenda, onde demonstra todos os valores arrecadados e todos os valores pagos e justamente esse déficit que está acontecendo, né? Então, assim, o governo do Estado tem agido com muita transparência, porque é isso que deve ser feito, né? E em relação à situação, ele não tem deixado nenhuma pergunta sem resposta no que tange ao déficit financeiro que o Estado está passando. Secretário, em relação a esse balanço aí que foi apresentado pelo secretário de Fazenda, Rogério Garo, lá na Assembleia Legislativa, o governo já admite algumas medidas. Uma delas seria o corte de 20% dos comissionados. E, se não for suficiente, demitir servidores efetivos. Tem legalidade isso? Claro. Isso aí está previsto no artigo 169 da Constituição Federal. E, na verdade, não é o governo que admite, é a lei que impõe, né? Ele não tem opção. Ele precisa cumprir, nós precisamos cumprir a lei. E a lei é muito clara, né? Se a gente não conseguir restabelecer os limites de gasto pessoal nos dois seguintes quadrimestres aonde foi apontado, nós temos que começar a tomar essas medidas, né? E só para acrescentar, Lúcio, é importante que se saiba que quando nós estamos descumprindo os limites da LRF de gasto de pessoal, ou seja, nós estamos em medida cautelar, o Estado perde muito, porque ele não pode, inclusive, receber aval da União para possíveis empréstimos. O que já está acontecendo, né, nessa demanda de empréstimo para aquisição, para compra da dívida dolarizada do Banco of the America. Quer dizer, se não corrigir isso... Tem que ser corrigido. Pode ser negado o empréstimo. Pode ser negado o empréstimo. Agora, que vai causar um grande transtorno para a sociedade, para o Estado, nesse sentido, né? Agora, o senhor falou dos cortes. Já tem aí algum setor em estudo onde deve ser cortados esses comissionados? Na verdade, não tenho, né? A gente quer, obviamente, não quer trabalhar com essa possibilidade, que é uma possibilidade muito danosa para os nossos servidores, né? Inclusive para os servidores efetivamente comissionados. O governo não tem essa pretensão, né? O governo quer trabalhar
com a melhoria da gestão, com a modernização da máquina pública, com a melhoria da receita, para que consiga chegar nos limites que a lei determina que tem que ser mantido. Agora, secretário, só para tirar uma dúvida aí, o governo também informa o seguinte, que esse estouro aí no limite da lei de responsabilidade fiscal, que foi próximo aí de 2%, não atinge apenas o Poder Executivo, atinge também os outros poderes. Será que agora os outros poderes vão cortar alguma coisa? Olha, Lúcio, a lei ela estabelece as regras, né, de volta aos limites, de retorno aos limites legais de gasto, né, e ela é aplicada para todos os entes envolvidos, né. Obviamente que isso aí vai ter que ser apurado de forma detalhada, né, mas no que tange ao Executivo, hoje foi apresentado, né, como você mesmo citou, pelo secretário de Fazenda, que nós saímos de um percentual de 58,69% em dezembro de 2018 para 61,72% agora. Ou seja, tivemos um acréscimo de gasto com o pessoal nesse primeiro quadrimestre de 2019. Isso aconteceu por quê, secretário? Porque teve aí, nesse período, aí, nos 4 primeiros meses do ano, tudo bem, o governo tinha uma projeção, né, de uma arrecadação, mas era uma projeção maior do que 2018. Não se confirmou a projeção, teve uma queda em relação ao que estava projetado, mas teve um aumento na arrecadação. Por que deu esse salto de 58%, quase 59% para quase 62% o gasto com o funcionalismo? Na verdade, tem essa conta ela é extraída da receita, né, da receita corrente líquida, que tem diversas receitas que a compõem e, de fato, algumas receitas, sobretudo provenientes da União, né, por conta da redução da economia, deu uma reduzida. Por exemplo, o FPE. E também é considerado o gasto com pessoal, né? Existe um crescimento vegetativo da folha de pagamento, né? Como as promoções, né? As progressões de carreira, que está dentro desse percentual. O senhor falava que não quer chegar ao extremo de demissão, e existe aí um outro... O Lúcio falou também da questão de todo mundo contribuir nesse momento, os poderes inclusive, mas existe uma outra alternativa para não chegar a esse extremo, secretário? Nós precisamos, como está sendo feito, né? A administração do governador Mauro Mendes está sendo muito austera nesse sentido, né? Redução de gastos, melhoria de arrecadação, né? E contenção de despesa. A ideia é que a gente consiga superar esses valores, né? E de tal forma que melhore os índices e que não precise chegar ao ponto de demitir os servidores. Secretário, agora há pouco a gente acompanhou aqui no estúdio uma declaração, numa reportagem, na reportagem lá da Assembleia Legislativa, onde o secretário Rogério Gallo fez a apresentação aí desses últimos 4 meses aí do comportamento da despesa e da receita. Aí teve uma declaração do deputado Wilson Santos, que foi líder do governo Pedro Taques, criticando a postura do atual governo. É por ali mesmo? Ele está correto naquela avaliação dele? O deputado Wilson Santos, ele tem todo o direito de expor expor o que ele pensa, né? Ele é parlamentar, a gente respeita isso, obviamente. Mas, assim, o governador Mauro Mendes, ele não hesitou em tomar todas as medidas necessárias para que fosse contida o avanço da piora da situação fiscal. Se não tivesse sido tomadas essas medidas no começo do ano, pela gestão dele, a gente estaria falando aqui em atrasos substanciais da folha de pagamento. Não estava falando aqui em parcelamento. Poderia estar falando aqui em atraso de 1, 2 meses, como ocorre em alguns estados da União nesse momento. Então, a crítica dele não procede? Não procede, né? A gente respeita, mas não procede. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Lúcio. E eu gostaria de fazer por último, um apelo aos profissionais da educação que o Estado de Mato Grosso, o governo do Estado, a gestão do governador Mauro Mendes, tem trabalhado, né, de forma contínua para tentar melhorar o equilíbrio fiscal do Estado e, com isso, ter condições de cumprir todos os direitos, né, dos trabalhadores. E nós pedimos, humildemente, que os servidores da educação não façam greve,
porque essa greve ela vem num momento muito crítico e vai causar um prejuízo gigantesco para as nossas crianças. Obrigada, secretário. Obrigado.